Infelizmente, e eu tenho certeza que vocês sabem disso, uma coisa que ficou muito usual nos nossos dias é a deturpação de conceitos, não é? A destruição semântica de significados, de conceitos importantes. Isso acontece o tempo todo, né? A massa, o senso comum ama fazer isso. E o pior de tudo é que nós criamos até eufemismos, não é? Para tentar justificar e até validar isso. A gente diz, não, mas isso aí é linguagem popular, isso aí é coisa do povo, está tudo certo, tudo bem. Não, né? É claro que não está tudo certo e não está tudo bem. Pode parecer um exagero quando eu critico isso, mas também não é um exagero. A deturpação de conceitos, a destruição de significados, ela peremptoriamente levará cedo ou tarde à destruição de uma nação, de um grupo, de um povo, né? Porque, claro, quando você destrói o significado de algum instituto, de algum conceito, você passa a viver em uma realidade totalmente falsa, não é? E aquilo que é falso não tem consistência, né? Não tem essência. Então o resultado não pode ser outro do que a própria destruição mesmo, né? E destruição essa que vai estender os seus tentáculos para todas as áreas da vida. Então é uma coisa que eu me preocupo muito com essa questão dessas destruições conceituais. Hoje eu quero falar sobre uma destruição conceitual do termo utopia, né? Claro que você sabe muito bem que o senso comum atribui à utopia a ideia do inexistente, a ideia do inatingível, a ideia do inalcançável. Inclusive, né, esse termo utopia, ele também é muito empregado até como uma forma de desqualificar alguém, né? Você acha que uma pessoa está falando uma coisa sem nexo nenhum, sem possibilidade nenhuma, e você, para desqualificá-la, pode dizer, nossa, mas você é muito utópico, isso é uma utopia, tal, tal. Percebam, portanto, que a semântica da utopia foi, digamos, concretizada pelo senso comum como algo impossível, como algo inatingível e até como motivo de desqualificação. Agora vejam vocês, a ideia de utopia é exatamente o oposto disso. Não se trata de nada impossível, inatingível, inexistente ou inalcançável, né? A ideia de utopia é algo muito sofisticado e é algo essencial para a vida. Perceba que o termo utopia, né, com as suas origens diacrônicas, etimológicas, ela significa, quer dizer, nós temos o prefixo ou do grego, u, aqui para o português, que é um prefixo de negação. E topos, que é lugar. Portanto, em uma tradução, vamos dizer assim, para o português, seria algo do tipo um não lugar ou um lugar inexistente, coisa do tipo. Talvez daí possa ter vindo a acepção equivocada do termo de hoje, né? Inclusive, o termo utopia ele foi cunhado pela primeira vez pelo Thomas More, né? Naquele romance, naquele clássico maravilhoso, que inclusive eu já recomendo, que se chama Utopia, né? Lá ele vai contar a história de uma ilha no Atlântico Sul, eu acho, onde tem uma sociedade ideal, uma sociedade maravilhosa, onde tudo funciona, etc e tal. Né? Mas vamos voltar aqui ao busilis da coisa. Gente, a utopia é o oposto do inalcançável. A utopia é justamente a confecção de uma ideia para atingir-se um fenômeno que ainda não existe, portanto ele está num não lugar, mas que tem todas as possibilidades de acontecer desde que aquela ideia seja implementada. Percebam vocês, todos os atos de nossa vida, eles são precedidos necessariamente por ideias. Ou inclusive uma outra coisa que é muito comum nos dias de hoje é você
achar que isso é só teoria, o importante é a prática, como se a prática não fosse um produto de uma ideia precedente. Tudo vem de uma ideia precedente. Todas as coisas só existem porque são precedidas de uma teoria, de uma ideia. E a utopia encontra lugar nisso aqui, né? É na ideia de algo melhor, na ideia de algo mais evoluído no sentido existencial, seja no aspecto que for. Na obra do Thomas More é sobre uma questão de sociedade, Estado, mas isso se aplica a qualquer campo da vida. Você deseja algo melhor para você. Então você cria uma utopia, que é exatamente a ideia que consistirá nos passos que você deve seguir para chegar àquele fenômeno que é possível, desde que implementada a ideia. Portanto, a utopia é algo maravilhoso. A utopia é um instituto sem o qual nada pode ser alcançado, né? Vejam vocês algo interessante. Nós hoje no Brasil vivemos em um sistema democrático. Embora eu tenha muitas críticas sobre a essência dessa democracia, mas a grosso modo nós estamos no sistema democrático. Nem sempre houve democracia no Brasil. A democracia no Brasil, ela foi precedida de uma utopia democrática. E ela só aconteceu porque houve esta utopia. Todos os atos são precedidos por potências. Uma potência, portanto, aqui no nosso caso, uma ideia, né, que possibilita a consumação de um ato. Né? Isto aí é um preceito aristotélico. A utopia é isto. A utopia não é o impossível, a utopia não é um delírio, né? A utopia não é coisa de gente que pensa coisas sem fundamento e vive uma abstratividade estranha. Não. A utopia é exatamente a reunião de vontade, né, por meio de uma ideia para chegar-se a algum lugar. Isso é importante que seja dito. Inclusive o Ernest Bloch, que é um filósofo que eu gosto muitíssimo, ele fala muito sobre isso. Eu até separei um pequeno trecho que eu quero apresentar para vocês. Veja, o Ernest Bloch, né, em uma obra seminal, que é o Princípio e Esperança, um filósofo suíço, depois pesquise, recomendo também a leitura do Ernest Bloch. Ele vai dizer, veja bem, na utopia não há debilidade, mas uma vontade que determina. É assim que tem de ser, assim há de ser. Ele continua, nela o traço do desejo e da vontade irrompe energicamente o intensivo na superação e nas transcendências. Perceba que é o desejo de algo, esse desejo se rompe, esse desejo se manifesta e aqui está a utopia. Aqui está a utopia, sempre visando o possível. Ideal e possível. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido, né, essa conceitualização. Né? Nós precisamos combater, criticar e nos indignar com todas essas terríveis, nefandas distorções que temos visto por aí. Tá bom? Peço que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo, que comentem, que façam todo aquele protocolo do YouTube, porque isso é fundamental aqui para o canal. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.